Hoje nós vamos colocar à prova o nosso layout amazônico. Como que poderiam ter sido feitos testes naquele projeto? Eu vou ser bem honesta com vocês que quando eu fiz esse projeto da Amazônia, eu fiz todo ele em 6 semanas, eu comentei com vocês. Então eu não cheguei a rodar testes nele, até porque eu não tive tempo depois. Porque vocês estão vendo, né? Eu tenho uns cursos e umas coisas aleatórias que eu invento na vida, sabe? Enfim, bora lá pro computador que a gente vai tentar montar como que a gente poderia fazer esses testes. Pra gente começar, ó, aqui tá o layout, se você não lembra dele, ele está aqui, ó, bem bonitinho, olhando pra gente. E tem várias coisas que eu acho que seria super possível de testar nesse website. Primeira coisa seria relacionada a sentimentos. Lembra que todo o meu projeto, ele teve muita amarração com sentimentos, o que as pessoas sentiam quando viam esse website, se elas sabiam onde estavam, se elas não sabiam. Então, esse era com certeza uma das primeiras coisas que eu gostaria de testar, é tentar entender, conversar com as pessoas, sentir delas, o que elas sentem, de que forma elas se relacionam com esse website, o que elas fazem elas se sentir bem ou o que possa fazer elas se sentir mal e assim por diante. Outro ponto importante, lembra quando a gente falou de fluxos de usuário? Vou até abrir aqui para vocês, para a gente ver. Tinham várias tarefas que eu tinha colocado quando eu desenhei aqueles fluxos bem simples de usuários. Por exemplo, a tarefa de descobrir como está o desmatamento na Amazônia. Eu posso utilizar essa mesma tarefa que eu já tinha criado e testar com o usuário, colocar ali, chamar uma pessoa, marcar um Google Meet, por exemplo, com ela, avisar que a gente vai gravar a tela. Isso é sempre importante quando forem fazer pesquisas, testes, assim por diante. Pede para a pessoa, posso gravar, você se sente confortável, tá tudo bem. Se a pessoa autorizar, aí você grava a entrevista e aí você vai vendo com ela. Por exemplo, eu poderia pedir para a pessoa, tua tarefa é descobrir como está o desmatamento na Amazônia. E aí a pessoa teria o link desse protótipo, né? E ela conseguiria entrar aqui, beleza, como é que eu vou saber como está o desmatamento na Amazônia? Ela poderia entrar aqui, daí eu não sei o que ela faria. Será que ela tentaria pesquisar? Será que ela tentaria ir em status, que é onde eu espero que ela vá? Eu honestamente acho que talvez ela tentasse até pesquisar aqui. E isso seria um dado bem importante para mim, porque dependendo do que a pessoa pesquisa aqui, eu poderia refinar as buscas. Ou se ninguém utilizar, por exemplo, essa barra de busca aqui embaixo, eu posso ou retirar ela, colocar ela aqui para cima. Eu tenho que entender se os meus usuários vão utilizar ela, se eles não vão utilizar. Tinha aqui também, ó, algumas outras tarefas que poderiam ser testadas, por exemplo, ó, explorar a Amazônia com seus amigos. Será que um usuário conseguiria explorar a Amazônia com os amigos? Quando ele entra aqui, provavelmente ele não conseguiria, até porque ele nem sabe que ele teria que fazer login. Então talvez eu pudesse fazer algum refinamento já nessa tela, olhando aqui de cara, por exemplo, poderia ter bolinha com pessoinhas aqui, assim como tem quando a pessoa faz login, ó, já aparecem aqui as pessoinhas e tudo mais. Então, dessa forma, você conseguiria entender. Inclusive, eu não deveria ter o botão de login aqui, né? Olhando agora, se a pessoa já tá logada. Mas tudo bem, acontece, gente, nas melhores famílias. Dessa forma, talvez ficasse mais claro para uma pessoa que não tá logada como que ela poderia explorar com os amigos. Mas, assim, esses são insights que eu tô tendo agora. Se eu perguntasse para um usuário, pode ser que ele tivesse um outro insight totalmente diferente, pode ser que ele conseguisse sem problema nenhum. Então, por isso que é importante testar com os usuários e ver o que o usuário vai falar para você. E principalmente deixar a pessoa contar a história dela. Além disso, olha aqui um outro exemplo. Aqui, aprender a fazer bolo de açaí para os netos. Esse é o objetivo da Ruth Lemos, uma das personas que eu tinha criado. Será que ela conseguiria aprender a fazer bolo de açaí se ela saísse dessa página inicial? Pode ser que ela nem se tocasse, por exemplo, que tem uma busca aqui embaixo. Pode ser que ela tentasse ir para a galeria, aí ela visse a busca e então ela tentasse fazer. Mas é imprevisível eu dizer o que o usuário vai fazer. Os usuários são totalmente imprevisíveis, gente. Pode ser até que, por exemplo, a Ruth Lemos é aquela persona lá que eu coloquei que tem mais dificuldade. Pode ser que sem querer a Ruth Lemos arrastasse aqui dentro, ela caísse nessa página e não soubesse sair dessa página. É um risco que se corre e é por isso que é importante testar com os usuários, porque você vai entender riscos que você nem imaginava que tinha na tua interface, beleza? Então assim, só pra gente finalizar, dá uma olhada aqui nessa interface, o que você acha que valeria mais a pena a gente testar? Com certeza algo que eu gostaria de entender, por exemplo, aqui ele tem essas animações, ó, bem sutis. Eu gostaria de saber se essas animações, se elas ajudam, se elas atrapalham, se elas são indiferentes, por exemplo. Eu, pessoalmente, gosto, acho bacana, acho que pode dar uma sensação de imersão, principalmente porque elas são bem lentinhas, então provavelmente em termos de acessibilidade elas não devam atrapalhar
e para um usuário distraído ele nem vai perceber. Para um usuário que não está distraído pode ser algo a mais, mas pode ser que algum usuário tem, sei lá, algum problema de labirintite e ataca a labirintite dele essa animação, entendeu? Então por isso que é bacana a gente fazer esses testes, e esses são só apenas alguns exemplos dos tipos de testes que vocês podem fazer. Claro que você vai ser posto à prova, né, gente? Nessa aula você também vai ser posto à prova, porque o Alfredinho não vai deixar você sair dessa aulinha aqui sem fazer os seus testes. O teu desafio hoje, adivinha o que o Alfred vai pedir para vocês? Óbvio, né, gente? Selecione de 3 a 5 pessoas dentro do seu público-alvo e você vai ter que fazer testes de usabilidade com os seus usuários, ou seja, bem dentro daquilo que a gente já vinha conversando. Anota quais são as principais tarefas, o que deve ou não ser testado, o que é importante colher dos seus usuários. A partir disso, converse, entreviste essas pessoas, se possível, grave as conversas, anote todos os dados, tenha tudo bonitinho, tente organizar os dados novamente, bem parecido com o que a gente fez naquela etapa de definição. Se precisar, volta naquela aula de definição, dá uma olhada em como organizar dados e assim por diante. E depois disso, depois que você tiver os dados de vários usuários, entenda o que é preciso alterar, o que não é preciso. Você pode e é recomendado que você rode um mesmo teste com vários usuários, ou seja, você pede para vários usuários realizarem a mesma tarefa, porque pode ser que seja muito fácil para um, pode ser que seja difícil para o outro, pode ser que o outro nem consiga fazer. Isso que é bacana de você entender, ver o que está funcionando, o que não está funcionando, e depois que você tiver esses insights, claro, gente, volta lá na tua interface, altera o que for necessário, se possível testa novamente e dessa forma vá refinando seu layout, vai com o coração aberto na etapa de teste, gente. Tenta ouvir o seu usuário, tenta colocar o menos possível de preconceito, de frases tuas, a gente sabe que você construiu, que você está empolgado, mas vai com calma. Pode ser que critiquem o seu trabalho, esteja pronto para isso, mas assim, se criticarem, leva isso na boa. Crítica é sempre importante para o nosso crescimento, beleza? Então vai com a cabeça aberta, vai na humildade. Humildade vai te fazer crescer muito nesse mundo do design, beleza? E se você quer saber, beleza, Maína, já fiz tudo, já testei, já arrumei. E agora? O que eu faço depois que eu terminar o bootcampinho? Como seguir a minha vida design? Você pode clicar nesse card, porque na próxima aula eu vou contar para vocês.